O mercado imobiliário no Brasil continua aquecido e é nesse momento que surgem problemas com atrasos na entrega de obras ou apartamentos novos com defeitos ou qualidade abaixo do acordado. Para saber o que o consumidor deve fazer, vamos acompanhar agora o advogado especialista em direito imobiliário Marcelo Tapai, em uma entrevista feita por Heródoto Barbeiro. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da relação entre uma pessoa que compra um imóvel e a construtora que faz o imóvel e deve entregar o imóvel em ordem, com a BITSE e também no prazo que foi estipulado no contrato. Mas será que esse contrato é um contrato leonino ou é um contrato que estabelece forças e correlação de forças entre a construtora de um lado e o comprador do outro? Esse é o tema aqui da nossa conversa com o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Marcelo Tapai. Marcelo, muito obrigado aqui pela gentileza, pela participação conosco. Eu é que agradeço o convite, eu permaneço à disposição. Marcelo, como é que são esses contratos da pessoa que passa a vida inteira juntando dinheirinho para comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, né? Aí ele vai lá e assina um contrato com a construtora. Como é que é esse contrato? Eu posso chamar isso de um contrato de adesão ou não? Sim, sem dúvida, é um contrato de adesão e que ele vai estipular cláusulas somente em favor da construtora. Então, as penalidades por conta do descumprimento desse contrato, se houver, é somente contra o consumidor. Você pega um contrato desses, ele tem lá pelo menos meia dúzia de cláusulas abusivas e até ilegais. Tem prazo de tolerância para a construtora entregar o imóvel sem contraprestação para o cliente, a forma de correção desse saldo nem sempre é muito clara, diz que se o consumidor atrasar 3 meses as prestações, a construtora vai retomar o imóvel dele e vai reter 70%, 80% do valor que ele pagou, ou seja, ele amarra o consumidor a esse contrato de tal forma que só a construtora tem garantias em caso de algum tipo de problema, o consumidor nenhum. Agora, Marcelo, muitas vezes essas compras, elas são feitas por órgãos tipo Caixa Econômica Federal ou mesmo aquele programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa não olha isso? Ela não olha o contrato antes de liberar o financiamento? Sim, a Caixa ela tem corresponsabilidade por analisar esse contrato, mas é que existem aí também nesses programas do Minha Casa Minha Vida algumas outras ilicitudes feitas depois de assinar o contrato. Então tem um contrato assinado com a Caixa, um contrato assinado com a construtora. A Caixa ela exige da construtora a quitação para o consumidor no momento da assinatura desse contrato, porque o dinheiro já vai ser liberado pelo banco ou garantido pelo banco à construtora. Nesse mesmo ato de assinatura, muitas vezes a construtora força o cliente a assinar um aditivo contratual no qual ele confessa uma dívida ali por conta de uma diferença eventual de correção que vai existir e depois cobra esse consumidor lá na frente, quando a relação com a Caixa já terminou. Agora, Marcelo, quer dizer, na verdade o consumidor então está na mão da construtora, porque se ele não assinar, ele não vai receber o apartamento, ou não recebe a chave. Ele está na mão da construtora. O que as pessoas dizem, eu devo discutir esse contrato? Sim, você deve discutir esse contrato. Agora, mudar o contrato completamente, eu acho difícil que algum consumidor consiga. Então, ele se quiser comprar um imóvel na planta, ele vai ter que se submeter a essas regras. O que falta, na verdade, talvez seja um órgão, uma agência reguladora que estabeleça limite nesses contratos e que possa fiscalizar como as empresas têm agido. Tem que manter uma relação de equilíbrio no contrato. Nenhum contrato prevê uma punição para a construtora em caso de atraso na entrega do imóvel, o que hoje em dia virou lugar comum. Existem imóveis aí que estão atrasados 2, 3, até 4 anos depois do prazo de entrega. E o consumidor tem que ficar esperando pacientemente, pagando a correção do saldo devido pelo INCC e depois não usufruindo do imóvel. Então, Marcelo, caso específico, então, ainda desse relacionamento entre a imobiliária de um lado e a pessoa do outro lado, por que as pessoas não entram na justiça? Basta entrar no PROCON e fazer reclamação, ou eu preciso entrar com uma ação contra a construtora? Infelizmente, as construtoras elas não têm atendido ao chamamento do PROCON, que é um órgão administrativo. E as pessoas acabam não entrando na justiça, é um percentual muito pequeno que entra na justiça, por uma série de medo. Então, as pessoas têm medo e que se eu entrar na justiça eu não vou receber o meu imóvel. E tem construtoras que fazem esse tipo de pré-coação ao consumidor
dizendo, se você ingressar com uma ação judicial, você não vai ter a chave do imóvel, você tem que assinar aqui um termo que você concorda com o atraso, senão não te dou. E esse é o maior sonho da pessoa, o objetivo dela é morar no imóvel. Então, como o percentual é muito pequeno, para a construtora acaba compensando ter que pagar a indenização para 2, 3% das pessoas que ingressam na justiça e que efetivamente recebem uma indenização, porque o judiciário está atento a essa questão, do que se ela tivesse que fazer um acordo com todo mundo. Agora, Marcelo, veja bem, a pessoa assinou um contrato lá, sei lá, de 10 páginas. Depois ela assina um papel que diz que é um aditivo no contrato. Muda tudo ou não? É chamado de inovação isso? É uma inovação contratual. É possível, dependendo do caso concreto, e temos casos no escritório desse tipo, que a gente consegue anular isso, dizendo que ele foi assinar esse documento sobre coação. Não tinha outra alternativa. Mas o ideal é, o consumidor que tiver algum problema com o imóvel, ele não deve, em hipótese alguma, assinar outro contrato. O contrato inicial é o que vale, e não importa o que a empresa disser para ele, que ele tem que assinar um outro contrato, que senão ele não deve assinar. Não deve assinar. Consultar pelo menos uma pessoa que entenda disso. Tá. Alguém que entenda disso. Ele vai receber o imóvel dele, sim. A construtora não vai reter o imóvel porque ela precisa receber o dinheiro. Da Caixa, ou do financiador ou do financiamento, ela vai precisar receber esse dinheiro. Então, essa história de que se você não assinar esse documento, não te entrega o apartamento, não é verdade. E as pessoas têm que ficar muito atentas àquilo que está no contrato, ao prazo de entrega, e se tiver algum tipo de problema, tem que buscar o judiciário. Marcelo, quando muitas vezes tem esse lançamento, tenho visto vários, eles botam aquele stand bonitinho, com o pessoal que fala muito bem, o pessoal arrumadinho lá no stand e tal e coisa, eles dão aquele malho, vendem. Depois você acha esse pessoal para conversar com eles? É difícil. No momento da venda, as construtoras elas têm ciência que para elas isso é um negócio puramente comercial, mas para o consumidor é mais do que um negócio, é a realização de um sonho, de um projeto de vida, onde ele vai investir a poupança da vida inteira. E existem pessoas treinadas para fazer o consumidor entender que aquele é o melhor negócio da vida dele. Então, tem palhaço com perna de pau, pipoca para criança, tem balãozinho, show de pagode, tem o que você imaginar. Fechou o contrato, você não é mais o herói, você passa a ser um número de contrato. E quando você liga no 0800 da empresa ali, eles não sabem nem de qual empreendimento você está falando. Você fica completamente desamparado no pós-venda.